Ministério da Cultura e Petrobras apresentam. Oi, está começando a temporada de julho do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Nesse mês em que o 451 MHz comemora 6 anos, o podcast vai entrar em modo férias. É isso aí, o pessoal me deu um descanso aqui. Mas a gente não vai te deixar na mão, pelo contrário. Enquanto a gente descansa por uns dias, a gente vai publicar uma temporada especial de 15 episódios com algumas das melhores mesas da Feira do Livro 2025, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ou seja, dia sim, dia não, vai ter um episódio novo do 451 MHz no ar. Eu já vou te falar um pouco mais sobre quem vai estar por aqui nesse próximo mês, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e tem apresentação exclusiva da Petrobras. A nossa temporada de férias tem a Aline Bey, o Lázaro Ramos, o Marcelo Rubens Paiva, a Neide Rigo e muitos outros convidados e convidadas que passaram aqui pelos 9 dias do nosso festival literário. No episódio de hoje, você vai ouvir a conversa entre a escritora e professora Luciana da Cruz Brito e a jornalista e escritora Bianca Santana sobre a urgência em reparar as violências históricas desencadeadas pelo comércio de escravizados e pela escravidão no Brasil. A conversa teve mediação da tradutora e editora Fernanda Souza e foi motivada pelo lançamento de Reparação, Memória e Reconhecimento, publicado pela editora Fósforo, com apoio do Instituto Ibirapitanga. Então vamos lá para a primeira parte da conversa. Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui com vocês para esse evento super especial com duas figuras que eu admiro e respeito muito e que têm contribuído imensamente com o tema que nos traz aqui hoje. Como alguém da literatura, não poderia começar essa mediação sem trazer a literatura, então sem começar puxando a sardinha para o meu lado, para a nossa literatura. Então, eu vou começar lendo, talvez aqui, sem dizer de quem é esse trecho. E aí, depois, vamos ver se vocês vão adivinhar. Tá fácil. Escrevo como uma homenagem póstuma à avó Rita, que dormia embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente. Aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol. Às pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao Tião Puxa-Faca, à velha Isolina, à dona Anália, ao tio Totó, ao Pedro Cândido, ao Sonoranha, à dona Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, à velha Lia, à Terezinha, da Oscarlinda, à Mariinha, à donana do Padim. Homens, mulheres, crianças, que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela. De quem que é? Conceição Evaristo. E eu queria começar com a Conceição Evaristo, porque ela também é uma das pessoas que participou desse seminário, né? Desse seminário organizado pelo Ibirapitanga, com curadoria da Luciana da Cruz Brito. Então, é uma maneira de começar pela literatura, mas trazendo também uma das grandes vozes que participou desse momento e que eu acho que tem super a ver com esse debate sobre reparação, porque a literatura de Conceição Evaristo, assim como de outros escritores e escritoras negros, tem se comprometido com a reparação, e uma reparação que se dá no nível estético, ao criar um lugar na sua literatura para lamentar os mortos, para lembrar daqueles que se foram, com afeto, com complexidade, com beleza, né? Então, pensar que a literatura da Conceição Evaristo, quem aqui já leu, né? E pensar o quanto há um gesto ético e político que marca a escrita dela, que é falar não apenas dos vivos, mas também dos mortos. É falar, sobretudo, daqueles que ficam pelo caminho, daqueles que não necessariamente conseguem um caminho de ascensão ou de uma suposta redenção, né? Então, quem já leu Conceição sabe também como são textos povoados também de tragédias, de dramas, como se ela quisesse nos lembrar dessas vidas também que ficam pelo caminho, né? Então,
queria aqui deixar um pouco a literatura no ar, enquanto essa mesa acontece, pensando na palavra da Conceição Evaristo, e apresentar, né, já fui direto para a literatura, que eu me empolguei, mas apresentar também as nossas convidadas aqui para essa discussão. Meu Deus, cadê eu aqui? Então, a Luciana Brito, historiadora, pesquisadora, escritora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é autora de Temores da África e ganhadora do prêmio do Thomas Skidmore da Biblioteca Nacional. Também é autora de O Avesso da Raça, Escravidão, Racismo e Abolicionismo entre Brasil e Estados Unidos, além de diversos artigos em jornais e revistas. Em 2025, junto com o Instituto Ibirapitanga, publicou, né, pela editora Fósforo, agora já pode atualizar o verbo, pela editora Fósforo, o livro Memória, Reconhecimento, na verdade está Reparação, Memória e Reconhecimento. Em 2023, foi co-curadora do Festival Literário de Cachoeira, a Flica. Já a Bianca é escritora, jornalista, doutora em Ciência da Informação e mestra em Educação pela Universidade de São Paulo, diretora da Casa Sueli Carneiro, autora de Quando Me Descobri Negra, Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro e dos infantis Quem Limpa e Diálogos Feministas Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças. Seu primeiro romance, olha aí a novidade, Apolinária, será publicado no segundo semestre pela Fósforo. Perguntarei sobre isso, tá, gente? Vamos obter mais informações sobre isso. Bom, então eu queria destacar o quanto que esse evento ele vem no bojo do lançamento desse livro publicado pela Fósforo, né, Reparação, Memória e Reconhecimento, de um evento que aconteceu em 2023, né, Luciana, com a sua curadoria. E aqui atrás tem nome de várias pessoas, né, que fizeram parte desse livro. Então, Alex de Jesus, Ana Maria Gonçalves, Antônio Bispo dos Santos. Desse livro do seminário, né? Bianca Santana, Conceição Evaristo, Ebome Cici de Oxalá, Edson Lopes Cardoso, Fernanda Tomás, Fernando Baldraia, que está aqui, Galo de Luta, Juliana Borges, Justin Hansford, Lia Weiner, a Luciana, né? Mário Chagas, Mônica Cunha, Natália Oliveira, Nicole Hannah Jones, Saloma Salomão, Selma de Aldina, Tássia Mendonça, Valdecir Nascimento, Vilma Reis e Inaí Lopes dos Santos. Acho que vale a pena ler todos esses nomes para a gente pensar como a discussão sobre reparação só faz sentido se feita coletivamente, né? E pensar que esse livro não é um conjunto de artigos produzidos pelos autores após o evento. O livro é uma edição muito bem feita do que foi discutido naquele momento, né? Não é puramente não é simplesmente uma transcrição, né? Mas tem esse registro de algo que foi dito e construído na oralidade. E eu acho que isso é uma coisa legal de destacar em relação ao livro, porque não se trata de textos produzidos individualmente, cada um no seu escritório, no seu espaço, mas de algo que se deu num encontro, num diálogo. E eu acho que é muito interessante pensar em produções, em livros que desafiam um pouco essa forma tradicional, sobretudo quando a gente considera que tem várias pessoas que são acadêmicas, né, que poderiam, com muita facilidade, escrever um artigo, você reunir, fazer esse registro. E eu acho que isso fica como exemplo, né, de pensar que há eventos que valem a pena também pensar nessa forma do registro num livro e a partir do diálogo. Então, eu queria começar agora, já entrando propriamente no tema, né, no título do livro, que é a questão da reparação. E pensar reparação implica, em certo sentido, lidar com a própria impossibilidade da reparação diante da violência da escravidão, de modo que nenhuma ação será efetivamente capaz de reparar tudo o que foi feito e continua sendo feito contra a população negra. E a própria Saidiya Hartman, que é uma das grandes historiadoras que discute essas questões, tem um artigo dela chamado O Tempo da Escravidão, que ela fala: o vencedor já venceu. Não há nada que possamos fazer que vá trazer os mortos de volta. Ao mesmo tempo, ciente dessa impossibilidade, a gente também é movido pela necessidade de fazer algo, né? Então, o que me parece é que o que sustenta a reparação é justamente o dilema ético que ela produz, que é lidar com a impossibilidade, mas que leva à ação. Então, eu queria que leva à ação que parte de um desejo de pôr fim, né, a essa violência ainda em curso. Então, minha primeira pergunta é: como o debate em torno da reparação, especialmente em termos éticos, num contexto em que se busca muitas vezes saídas fáceis ou rápidas, ou um curso de letramento racial que você faz, pronto, agora sou antirracista, não preciso
a questão se resolveu, né, num momento que existe uma certa banalização de algumas discussões, de alguns conceitos. Como o debate em torno da reparação pode complexificar a nossa forma de encarar o combate ao racismo, né, o problema do racismo no nosso país? Bom, gente, bom dia. Quando nós organizamos esse seminário, né, quando eu fui convidada pelo Instituto Ibirapitanga, eu me lembro que uma coisa que nós conversávamos muito é como esse seminário, que resulta nesse livro, poderia contribuir da melhor forma para o debate sobre reparação. E foram muitas conversas sobre isso, porque havia uma urgência em não ser um evento, não é? Mas algo que de fato gerasse um impacto, não é? E por isso o livro é importante, porque ele se torna um registro, não é? Então havia uma preocupação muito grande também de como a gente tira melhor proveito da presença dessas pessoas, a começar também por quem poderia fazer da melhor forma um balanço da Conferência de Durban de 2001. E nas reuniões que nós tivemos, logo nós percebemos que não era somente, aí chegando na pergunta de Fernanda, não era somente fazer uma avaliação do que foi discutido em 2001, porque as desigualdades continuaram e produziram novas formas de desigualdade. Então, quando a gente fala em reparação, seria muito bom que fosse assim, olha, aconteceu um evento histórico que foi a escravidão, que levou moderna, que levou quase 400 anos, mas que no 13 de maio de 88 acabou, e agora a gente tem que lidar com o que restou disso, com o que isso produziu. E não foi somente. A questão é muito mais complexa, porque aí veio a República e novas tecnologias de produção de desigualdade foram acontecendo depois. Então, é quase que literalmente trocar o pneu com o carro andando. Então, não é só o que foi deixado de quase 400 anos de escravidão. Novas formas de desigualdade, de violência foram sendo produzidas. Por exemplo, em 2001, na Conferência de Durban, não havia uma pauta quilombola, como hoje existe no Brasil. No seminário, nós tivemos Selma de Aldina, que é uma militante quilombola, e Nego Bispo, que ancestralizou e que era um intelectual quilombola, pensando as relações raciais e a relação com a terra a partir da perspectiva quilombola. Isso não é que não existisse em 2001, mas não estava na pauta da agenda da igualdade racial, da luta por reparação, a perspectiva dos povos quilombolas. Havia um movimento negro urbano que dialogava com as comunidades rurais e que estava trazendo as pautas dessas comunidades rurais para o centro do debate, né? Então, assim, quando eu concordo muito com Saidiya Hartman, quando diz não é irreparável, né? E com Denise Ferreira da Silva, não há como. Mas eu me lembro de uma preocupação de Valdeci Nascimento durante o seminário, ela dizendo, olha, tudo bem, não repara, mas a gente não vai abrir mão disso agora. Não é? A gente não pode dizer, não adianta isso aqui que a gente... reparação não adianta. Né? Então, achar um meio do caminho entre reconhecer que a gente não vai zerar esse jogo e vai ficar tudo igual, né? Mas lidar é muito complexo por isso, porque tem que lidar, e aí lidar é pensar medidas, né? E aí as políticas públicas, as políticas de organizações privadas também são muito importantes nesse sentido, em escutar os movimentos sociais no seguinte caminho, pensar como reparar aquilo que historicamente foi deixado, a partir dos quase 400 anos de escravidão, mas lidar também com o que é produzido cotidianamente em termos de desigualdade.
não é? Ah, mas não adianta nada? Adianta, porque se não se fizer nada, a desigualdade racial e de todas as naturezas são o seguinte: se não se faz nada, ela não estagna. Não, a gente lida com a desigualdade daqui para trás, ela vai aumentando. Não é? Então, a gente tem esse dilema ético para resolver, não é? E para abraçá-lo. Não é? Se não se faz nada, só aumenta. Quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui nessa conversa. Poderia ficar ouvindo Fernanda ler Conceição Evaristo a manhã toda com vocês e ouvir Luciana depois também. E agradecer muito à Feira do Livro, Ibirapitanga, Fósforo, por essa conversa importante, e a vocês que vieram em um domingo de manhã. Estava chovendo quando eu saí da minha casa, então também agradecer muito a vocês que vieram para essa conversa. Além das pessoas que a Fernanda citou, né, presentes no seminário, na programação, nas mesas, tinha um público muito interessante naquele seminário, né, Lu? Então, a participação, muita gente do Rio de Janeiro, que tem ali, né, uma demanda muito forte em relação à reparação, pensando principalmente ali no Cais do Valongo, né, na Pequena África, e a gente estava no Mucabe, então a gente estava territorializada num lugar em que reparação é uma demanda importante. Eu lembro da Elisa Larkin Nascimento na plateia, e eu citei Abdias em algum momento, um trecho que eu pensei que talvez fosse do quilombismo, e ela corrigiu da plateia que era do genocídio negro brasileiro. Então, tinha uma riqueza ali também naquelas trocas, né? O Tiago Rogério, não sei se ele estava na programação do seminário, não lembro, mas ele estava também participando. Foi um momento muito importante, e o registro, como disse a Lu, nesse livro é fundamental. Mas, além do registro, o livro me parece um convite muito importante para aprofundar o debate, como a gente está fazendo agora e como a gente espera que, de fato, aconteça. Porque a gente tem riscos, né, quando a gente fala em reparação. Um dos riscos, como trouxe a Fernanda na pergunta, é de, bom, então como a gente faz para ficar tudo bem rápido, né? Então, sei lá, a gente faz um seminário, resolve, a gente cria aqui uma iniciativa e está tudo bem, que é um pouco o que a gente tem visto no Brasil. Então, em 2020, temos que parar o país porque a gente descobriu que o racismo existe. Então, todo mundo bota aquela imagem preta no Instagram, todas as escolas privadas da Zona Oeste paulistana param tudo o que elas estão fazendo, porque o racismo é o tema fundamental, mas 5 anos depois tem outras urgências. Então, troca, né? Já foi feita a reparação. Não foi. E outro risco, além desse, né, do vamos resolver rápido, é esse que a Luciana trouxe, que no seminário a Valdeci apontou tão bem. Então, se é algo tão difícil e tão inalcançável, dá para a gente fazer outra coisa, já que não vai dar para reparar, então não é tão importante. Acho que esses são riscos extremos, com muitas outras possibilidades no caminho, que a gente precisa enfrentar. E eu gosto muito de uma frase da Jeanne-Marie Gagneban, uma autora que fala, né, muito sobre memória, mas não de uma perspectiva negra, mas ela fala que é muito importante a gente lembrar e contar em memória dos que já morreram, mas principalmente em atenção aos vivos. Então, não é importante a gente falar sobre reparação só pelos quase 400 anos de escravização negra no Brasil. É principalmente importante para a gente transformar a realidade perversa brasileira hoje, extremamente racista, e que é muito parecida, se não for pior, do que a realidade do 14 de maio de 1888. Então, falar sobre reparação é assumir a urgência daquilo que precisa ser transformado nesse país com muita seriedade. Naquele momento do seminário, faziam 135 anos da abolição legal. A gente tem uma urgência em que parece que, como é possível, a abolição em 1888 até hoje não aconteceu nada. Mas, como diz a Ana Flávia Magalhães Pinto, a gente está no dia seguinte da abolição, né? Hoje, 137 anos depois, é o dia seguinte do 14 de maio. Então, acho que é papel realmente da nossa geração trazer a urgência daquilo que não foi feito no 14 de maio, mas que realmente precisa ser feito hoje. E com política pública, sem dúvida, mas envolvendo todo mundo dessa sociedade e também a gente como indivíduo.
E não, a imagem preta do Instagram de 2020 não resolveu as questões que a gente ainda precisa resolver no Brasil. Obrigada. Eu fiquei anotando coisas no meu caderninho enquanto vocês respondiam, pensando na fala da Luciana, que ela traz sobre reparação, como a reparação implica uma outra concepção do tempo, né? De não pensar a escravidão como um regime, né, um sistema em si, mas como algo que ultrapassa esses marcadores cronológicos, né, e se situa como esse passado não superado, esse passado que não é passado, né, e que tantos historiadores e historiadoras têm discutido muito, né, historiadores negros e negras principalmente. E pensando na resposta das duas, né, como dentro desse dilema ético, o que ele nos causa é justamente essa busca por fazer alguma coisa, né? E aí eu fiquei escutando vocês e pensando na palavra reparação, mas principalmente no verbo reparar, né? Que tem também uma carga ambígua, né? Que reparar também é quando a gente observa algo, né? Repare tal coisa, né? Ou repare, né? De reparar, de dar atenção. Então eu acho que tem esse reparar do ponto de vista de algum modo, dar uma resposta, né, ou várias respostas, ou buscar políticas em relação a toda uma violência, às desigualdades, mas acho que tem um gesto ético e até podemos pensar cotidiano, que é dar atenção. E esse dar atenção é oferecer a nossa escuta, é estar aqui de corpo presente, como vocês estão, para ouvir essa conversa. Então, quando eu penso em reparar, eu penso que o reparar também exige essa política, não só política, mas esse gesto de atenção e de cuidado. Quanto tempo estamos dispostos a devotar para essa luta? É ler um livro e achar que é suficiente, né? Quanto nós estamos dedicados a reparar, né? E a reparar no sentido da atenção e reparar no sentido também de fazer algo frente a essa violência. E aí eu queria já puxar o gancho para a próxima pergunta, que tem a ver com isso também, que tanto vocês duas, né, têm uma atuação em áreas diferentes, né, mas uma atuação muito comprometida com a disseminação e a produção de uma memória negra no Brasil, né, e no caso da Luciana também pensando afrodiaspórica, né, com o Frederick Douglass, um autor, por exemplo, que você escreveu um pós-fácil para a edição da Carambaia. A Bianca, por exemplo, escreveu a biografia da Sueli Carneiro, enquanto a Luciana está escrevendo um livro sobre uma figura fascinante da Revolta dos Malês, ainda pouco conhecida, que é a Sabina. E aí eu queria perguntar para a Bianca, né, e para a Luciana, direcionando cada um para o seu quadrado, que é um quadrado muito grande, né, e qual que é o lugar da escrita, no caso do jornalismo, na reparação para você? E agora você também cada vez mais se dedicando à literatura, né? Você acabou de lançar um livro para as infâncias, chamado Quem Limpa, né? Você está escrevendo um romance, então qual é o lugar? Já escreveu, né, na verdade. O romance está aí para sair. Então, qual é o lugar da escrita na reparação para você? Dessa escrita de jornalista, mas também dessa escrita de escritora. E para você, Luciana, qual é o lugar da escrita da história na reparação? Bom, tem outra coisa também que eu faço, e Bianca também, que é ser professora, né? Que a gente é muito mais... O tempo de sala de aula é muito maior do que o tempo da escrita, né? Porque o tempo da escrita demanda solidão, tempo, não é um momento que você tranca a porta e a casa está vazia, né? Ou dentro de algo... O ideal seria esse. Mas, na sala de aula, dando aula, a necessidade de trabalhar memória é cotidiana, né? Todos os dias, na sala de aula, isso acontece. No meu caso, a Universidade Federal do Recôncavo é uma universidade de expansão, né? É uma universidade recente, uma universidade que tem 20 anos. Eu digo isso para dizer que é uma universidade de classe popular. A maioria dos estudantes são negros, são adultos, né? Não são pessoas que entraram com 17 anos na universidade e que serão professoras e professores, né? Então, como é demonstrado na escrita de Conceição Evaristo, a memória mais importante das pessoas, e aí elas têm uma crise porque elas são ensinadas que aquilo não é importante, é sua memória comunitária familiar,
né? Então, o desafio é essa memória comunitária familiar, ela se dá metodologia de ensino de história. Ela só ganha lugar de importância para as pessoas, estudantes de história, tá? Na sala de aula, se você associa o fenômeno histórico que está acontecendo no mundo, na sociedade, na cidade delas, com a memória mais íntima dessas pessoas, não é? No caso da escrita da história, e que está relacionado com a questão da sala de aula, é dar importância àquilo que não se é importante, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é Ralph Trujillo, que tem um livro Silenciando o Passado, que ele diz que aquilo que é poder, não é decidir o que vai ser importante e o que vai ser lembrado, não é? Então, nesse processo de escrita histórica, de uma história social mais recente, de historiadoras e historiadores engajadas com essas questões mais políticas, de reparação, de expansão de direitos, né? Dar importância histórica àquilo que não é considerado importante, eu acho que é a melhor forma de fazer reparação, né? Por exemplo, você citou a minha pesquisa sobre Sabina. Sabina da Cruz. As pessoas perguntam se é minha parente, eu não sei. E aí tem muito a ver com o que a gente está falando de memória. Eu não sei, não tem nenhum lugar, né? De onde veio nossos nomes, além de ser do Recôncavo da Bahia, sobrenome da Cruz, né? Que é o nome de um engenho. Então, a história de Sabina entra para a história como a mulher que denunciou o levante dos malês, né? Uma traidora. E aí tem algo muito forte da feminilização da traição, né? A traição é mulher, né? Mas se a gente analisa do ponto de vista histórico, que durante muito tempo, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é para uma mulher negra, africana, uma revolta, com a possibilidade do que aconteceu com Sabina, o marido morrer na revolta. Ela não quer que isso aconteça, ela não quer que ele participe. Então, não é uma pura cena de ciúmes a mulher ir lá e denunciar: vai acontecer uma revolta, tire meu marido de lá. Que é basicamente o que ela faz. Então, é da complexidade colocar problema nas ações dessa mulher e de outras figuras que foram tendo posturas completamente diferentes, porque as pessoas divergiam daquilo que elas achavam do que era a melhor forma de viver numa sociedade escravista. Não é porque era todo mundo negro que pensava igual, todo mundo africano pensava igual, os homens, as mulheres, os libertos, os muçulmanos pensavam diferente. Então, trazer complexidade para essa realidade é um compromisso de reparação, não é? Não é só, porque se a gente, que era uma grande preocupação que a gente teve com esse livro, se a gente coloca, não, está aqui a história de Sabina e coloca numa prateleira, não é? Ou se eu escrevo numa linguagem que só meus pares na universidade vão entender o que está ali, também não cumpre muito o papel, não é? Então, dentro do meu ofício, né, tanto a sala de aula quanto essa produção da historiografia, e não sou, obviamente, tem um grupo de historiadores e historiadoras, e com políticas de reparação, né, como a política de cotas, muito mais gente negra trazendo isso para o debate também, é uma forma de ter comprometimento com reparação, com redução de desigualdades, e de trazer mais complexidade para a experiência humana na história. Lu, quando você falou não é apenas deixar um livro ali na estante, eu acho que ter um livro na estante é tanta coisa. E aí eu lembro da Maria Nova, personagem do Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é essa menina que morava numa favela que ia ser desapropriada e que saía pela vizinhança ouvindo as histórias principalmente das pessoas velhas. E essa menina que gostava muito de escrever e que tinha o sonho de, talvez, um dia escrever a história daquelas pessoas. E talvez todas nós
sejamos um pouco Maria Nova, essa personagem narradora de Becos da Memória, que é também a Conceição Evaristo, mesmo ela dizendo que não, mas que sou eu, que é a Luciana, que é a Fernanda, que é a Carol, que é a Juliana, que é muita gente que está nessa sala hoje. Porque, por muito tempo, estes livros não estiveram nas estantes. E eu lembro emocionada da primeira vez que eu entrei no Iroim, no centro de Salvador, muito em diálogo com André e Yara naquele momento assim de nascimento do Ibirapitanga. Eu estava começando a pesquisa para a escrita da biografia da Sueli Carneiro, que também só foi possível graças ao apoio do Ibirapitanga. Então, não é à toa que esses livros não existiam, né? Eu não tinha a menor condição de parar a minha vida para fazer pesquisa da vida da Sueli Carneiro se eu não tivesse apoio financeiro para isso, né? Então, não é que não existe porque as pessoas não têm esse desejo ou não têm essa vontade, é porque não tem condição material, muitas vezes, para que as coisas sejam realizadas. E aí, graças à Bolsa, eu pude ir a Salvador fazer essa entrevista, e quando eu entro pela primeira vez numa sala comercial no centro de Salvador, repleta de livros, antes até de começar a conversar com o Edson, a hora que eu entro, eu pensei, então está aqui. Esses livros que eu busquei, essas histórias que eu busquei, e que a bibliotecária da minha escola na Zona Norte de São Paulo falava que não existia, que minha mãe dizia que não, esse livro não tem, a gente não vai achar em lugar nenhum, que eu perguntava para as professores e ninguém sabia que existia. Quando eu entrei naquela sala, eu sabia que estava ali. Porque não só o Edson Cardoso colecionou aquilo que era publicado ao longo da vida dele, ele, além disso, produziu no Iroim um jornal, né, da imprensa negra, registro importante dessa memória negra dos anos 90 para cá, como ele também se dedicou a organizar aquilo que não estava publicado. Então, ele tem, por exemplo, encadernados os discursos do Abdias. E, então, a sensação de que as coisas estavam ali e a emoção de saber que existe, a gente só precisa conhecer e disseminar, foi algo muito emocionante. Então, existir o livro, eu insisto, é uma parte muito importante. Que bom que esse livro existe, que os demais existem também. Quando a gente pensa no jornalismo, é muito tentador dizer que a imprensa brasileira não deu atenção às temáticas da comunidade negra. Só que a gente diz isso se a gente pensar nessa imprensa chamada hegemônica, ou grande imprensa, ou os grandes veículos de comunicação, que, de fato, parece que começaram a admitir que existe racismo no Brasil e olhar não só para a sua estrutura, como para as pautas a partir de 2020. Mas o Brasil, do século XIX até a metade do século XX, teve uma imprensa negra importantíssima. E essa imprensa negra publicou temas muito importantes, de muitas formas e com diferentes vozes. Eu gosto muito de saber da existência da Eunice Cunha, uma mulher que nasceu e viveu em São Paulo, que foi secretária de redação de um jornal chamado Clarim da Alvorada, e que tinha uma coluna na década de 1920 no Clarim da Alvorada, em que ela tratava das questões das mulheres negras na década de 20. Que ela escrevia, por exemplo, sobre o trabalho doméstico e a urgência de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas na década de 1920, quando a PEC das domésticas aconteceu em 2013, como todo mundo aqui sabe. A existência da Eunice Cunha, do Clarim da Alvorada, é fundamental. E a gente conhecer essa produção jornalística também é muito importante. Porque o que parece é que a gente tem só ausência. Isso não é verdade. Então, a gente tem muito onde buscar, né, e onde se inspirar, pensando no jornalismo. Fora a imprensa negra que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem Alma Preta, a gente tem Correio Nagô, a gente tem veículos de imprensa negra hoje no Brasil, além desses que a gente pode buscar do passado. Mas a literatura me parece tratar, né, das nossas questões sem perder aquilo que é a magia da literatura há muito tempo. Então,
Todo mundo aqui, felizmente, hoje conhece o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Mas eu lembro de uma conversa com a Rita, sei lá, em 2015, 2016, não tenho certeza, em que as grandes editoras, por exemplo, elas não tinham acesso ao original. E eu lembro de mandar um PDF para a Rita, porque circulava entre pessoas negras que se interessavam por literatura negra. E hoje a gente tem um monte de edições diferentes do romance Úrsula, né? Essa republicação de uma autoria negra, de um romance do século XIX, publicado quase 40 anos antes da abolição, de temática abolicionista. Então, a literatura negra brasileira, ela foi produzida ao longo dos anos como parte da literatura brasileira, mas ela foi sendo esquecida, diminuída ou preterida. Quando a gente olha a importância do quilomboje, e aí, né, o Paulo citou no início que os cadernos negros estão aqui na feira, então eu sugiro que vocês saiam daqui e vão em busca dos cadernos negros. Desde 1978, a gente tem conto e poesia publicados por pessoas negras, organizado, né, pelo Quilomboje, que é um coletivo negro, desde 78. E que lançaram autoras e autores importantes como Conceição Evaristo. A primeira vez que Conceição Evaristo publicou foi nos Cadernos Negros. A Conceição escreve Becos da Memória, esse romance, em 1980. Ela publica esse romance pela primeira vez em 2006. Ele fica guardado. Por quê? Porque não tinha espaço para ele ser publicado no Brasil naquele momento. E ela publica Ponciá Vicêncio, em 2003. Quem publica é a editora Masa, também uma editora negra, fundada por uma mulher negra em Belo Horizonte, na década de 1970. E, a partir da publicação do Ponciá Vicêncio, é que ela tira o Becos da Memória da gaveta e publica também Becos da Memória. A gente vê hoje Conceição Evaristo celebrada como uma das principais autoras de literatura brasileira, é algo enorme. Essa coisa das listas não é muito boa, mas, às vezes, a gente fica muito feliz com elas, né? Então, essa lista recente, produzida pela Folha, dos 25 melhores livros brasileiros do século XXI, em que foram ouvidas 100 pessoas diferentes que trabalham com livros, de algum modo, quando a gente tem, no primeiro lugar, o livro mais importante deste século, Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, depois Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, depois Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, pulam alguns, e a gente tem Conceição Evaristo 2 vezes, com Olhos d'Água, Contos, e o romance Ponciá Vicêncio, tem algo muito importante acontecendo, que é o cânone sendo reconhecido na diversidade que é a literatura brasileira. Então, não era a lista dos melhores livros negros, ou da melhor literatura negra, ou da melhor literatura nordestina, ou feminina, ou o que quer que seja, mas a literatura brasileira sendo reconhecida na sua diversidade. Porque lá tinha muita autoria branca, feminina e masculina também. Eu escrevi um artigo analisando a lista, e eu usei o Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez. Ela começa esse texto com um prólogo maravilhoso. Imagina, 1984, faz 41 anos, a Lélia Gonzalez chega na ANPOX, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, aquele lugar que era totalmente branco e muito arrogante. Ela chega na ANPOX e apresenta um texto que ela começa com uma historinha. E é assim, como é que a gente fica? Nessa historinha tinha um bando de branco lançando um livro sobre a criolada, nos termos da Lélia Gonzalez, e não tinha lugar na mesa para os pretos sentarem. E ela fala, se eles percebessem que era só apertar um pouquinho, que ia caber todo mundo na mesma mesa. Mas os brancos sentaram na frente e os pretos bem atrás deles. Até que uma neguinha atrevida vai na plateia, faz uma pergunta e acaba com a festa. E ela fala, a culpa de tudo é de quem? Óbvio que da neguinha atrevida. A culpa daquela confusão é dela. E me parece que agora, não que a gente tenha uma transformação, algo garantido, não é isso. Mas é como se a gente tivesse um sinal de que talvez a gente esteja numa mesa em que os lugares estejam mais compartilhados.
que a gente também tem autoras e autores negros nesta mesa, graças às neguinha atrevida como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu queria também te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras milongas mais, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa. Conforme vocês vêm refletindo, vocês estão trazendo a Maria Nova, estão trazendo a Conceição Evaristo, então sinto que eu acertei trazendo esse trecho e aí quando a Lu fala da memória comunitária familiar e eu vejo esse início de Becos da Memória, esses vários nomes, eu fico lembrando dos nomes da minha família. Tio Trajano, tio Tomé, tia Filinha, vó Carmen, vó Arcília. Como esses nomes, eles são vez ou outra, circulam na memória. Assim, pessoas cujo rosto eu nunca vi, porque não há fotografia delas, mas existe, de fato, essa memória comunitária, familiar, e o quanto que incorporar essa memória como parte, né, do processo de ensino da história é, de fato, fundamental. Eu sinto que essa é um evento que a Maria Nova está aqui também, né? Eu tenho uma relação muito apegada com os personagens, mesmo sabendo que é ficção, para mim é quase como se fosse uma pessoa, diante de tanto que esses autores e autoras conseguem investi-los de vida, né? Uma coisa que eu fiquei pensando com base na resposta da Bianca é o efeito reparador que a literatura pode ter e que a leitura pode ter. Né? Houve uma polêmica muito grande ano passado, quando foi anunciada a lista só de autoras mulheres, né, dos vestibulares. Porque como assim? Né? E os outros autores, e os homens e tal. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, e isso até disse na mesa que eu participei ano passado, cujo tema era esse assunto, que é o que seria pensar numa Carolina Maria de Jesus como leitura obrigatória, né? E que efeito que teria para um aluno da escola pública que talvez não teria acesso a esse livro durante o ensino dele na educação básica, ter esse acesso a esse livro, porque vai estudar para o vestibular e aí conhece Carolina. Né? O quanto a literatura pode ter esse efeito reparador no sentido de se abrir um outro mundo, né? Uma outra perspectiva para essas figuras, né? Para esses estudantes, para essas pessoas. Então, acho que quando a gente pensa numa lista só de autoras mulheres, né? Eu fico imaginando como a polêmica seria ainda maior se fosse uma lista só de autores negros, né? Mas como existe uma dimensão reparadora quando a gente pensa também nesse processo, né? E a outra coisa como a nossa fala também é capaz de produzir ausência. Então, quando nós dizemos não, queimaram todos os papéis da escravidão, né? Essa fake news que ainda que a vida inteira vocês vão ter que desmentir, né? Ou dizer, eu lembro quando eu estava na militância na USP, né? Não há negros na USP. Há negros na USP. Naquela época havia muitos negros e ainda há, limpando, como porteiros, vigilantes. Então, o quanto que certas enunciações, certas declarações que a gente faz é também capaz de produzir ausências na medida em que a gente não reconhece as pessoas que estão em posições invisibilizadas, né? Enfim. Então, estou aqui pensando com vocês. Eu tinha uma pergunta. Fernanda, antes de você fazer a pergunta, claro. Posso quebrar o protocolo? Claro. É que depois eu não vou ter espaço de fazer uma ação de reparação. Diga, fica à vontade. Tive uma discussão com o Fernando Baldraia na publicação do Continuo Preta, a biografia da Sueli, que foi editada por ele e pelo Ricardo Tepper, os dois aqui, que me herdaram da Rita, que era a primeira editora desse livro. E essas 3 pessoas estão aqui. E eu publiquei um capítulo no livro com a pesquisa
de documentos da família Carneiro, né? Da família da Sueli. O pai dela nasceu na região de Ubá, em Minas Gerais, e os avós também tinham nascido ali, mas a bisavó nasceu em Grão-Mogol, no norte de Minas, em 1852. E veio com o pai dela, né, a bisavó Maria Gaivota, veio com o pai Manuel Gaivota, muito possivelmente vendidos de uma região de mineração para uma região do café, no sul de Minas, quando mudou o ciclo econômico e depois da proibição do tráfico transatlântico. E, imagina, eu não sou historiadora, sou jornalista, a gente é horrível, né? E aí eu fiquei empolgadíssima por ter feito uma pesquisa, encontrado documentos, e eu estava fazendo doutorado na ciência da informação, e aí eu escrevi um capítulo da minha tese que era Nossos documentos existem e estão esperando por nós, né? Então vamos todo mundo fazer pesquisa de genealogia familiar, que a gente vai achar tudo. Sim. E aí Fernando Baldraia, historiador sério, né? Bianca, não é bem isso, não é bem assim. É isso que você está falando, óbvio, né? Não teve queima, né? Assim, queime tudo em 1889, como disse o Rui Barbosa. Isso também não é verdade. Mas que estão aí todos os documentos esperando também não é verdade, né? Então, o Fernando Baldraia estava corretíssimo. Desculpa, uma ação de reparação. Mas ainda assim, a gente precisa buscar os documentos, sem dúvida, mas não é nenhuma coisa nem outra exatamente. Obrigada, desculpa. Fernanda. Imagina. Sempre o Fernando, né? Eu, no espírito, enfim, vocês já, nas respostas que vocês estão me dando, vocês já vão antecipando que eu estou pensando na próxima pergunta, né? Então, não sei se vazou aqui o meu roteiro, mas a gente tem acompanhado, nos últimos anos, um processo bem massivo, né, de publicação de obras de autores negros, seja que autores daqui, seja autores de fora, né? Esse é um evento que tem vários editores aqui, né, e editoras. E para além da publicação de autores contemporâneos, né, que estão vivos, a gente tem tido reedições de livros esgotados há muito tempo, publicação de manuscritos inéditos, ou reunião de ensaios, artigos que nunca foram publicados no livro, quando essas pessoas estavam vivas, né, produzidos numa época que a gente pode entender que havia um bloqueio editorial, uma espécie de bloqueio editorial ao pensamento, à arte, à memória negra, né? São pessoas que, em vida, não conseguiram publicar, ou se conseguiram edições muito diminutas, uma tiragem bem pequena, né? Livros que se esgotaram. E o que nos traz aqui é um livro, né? É também um livro, dentro desse processo de mudança nos últimos anos, né? Mas considerando que o mercado editorial não deixa de ser uma indústria, né, que tem como horizonte o lucro, mas também pensando que ele aglomera pessoas, como esse evento aqui, eu queria perguntar para vocês, e ouvindo vocês me deu vontade de acrescentar uma pergunta que não está aqui. Como é o acesso a essa bibliografia, que não é nova, embora possa parecer, eu já conheci pessoas que achavam que os livros da Lélia Gonzalez são de agora, como se ela tivesse produzido agora, e não na década de 80. Né? Porque você vai ver lá a referência bibliográfica, está lá 2020, 2021. Pode ter um efeito enganoso para uma juventude que está tendo acesso a essa bibliografia agora, de achar que essas autoras... Né? E aí a importância dos aparatos, né, dos textos que apresentam, o pós-fácio, um prefácio, mas a gente tem esse efeito um tanto, não sei se é perigoso, né, mas complicado, desses autores parecerem que são de agora, embora seja muito atual tudo o que eles escreveram. Então, primeiro é pensar como que eu acesso essa bibliografia, que não é nova, né, embora possa parecer, se só uma luta por reparação, mas a outra coisa que me ocorreu é que livro, né, ou que livros você, dentro dessa ótica da reparação, dessa memória, né, vocês gostariam de ver? Que livros vocês ainda imaginam serem publicados? Né? E aí não estou dizendo livros escritos por vocês, necessariamente, né, mas o que vocês ainda gostariam de ver? Que histórias vocês ainda acham que estão aí para serem contadas e sair em forma de livro? Né? O que falta? O que podemos olhar com mais atenção? Que histórias? O que a gente está perdendo também? Porque a gente sabe também que o universo editorial ainda é muito restrito, quando a gente pensa nas grandes editoras, se concentra no Rio de Janeiro e em São Paulo, então, para um Brasil que é imenso. Então, eu queria também provocar esse exercício de imaginação. Assim. O que vocês gostariam de ver e que vocês ainda não estão vendo, mas como que vocês veem o que já está aí, né, essa publicação, essa bibliografia desses autores da década de 70, 80 e até antes, que estão chegando para nós? Pois é, eu ia dizer a ela, posso responder amanhã? Amanhã eu te mando a minha lista
Veja bem, Fernanda, eu escrevi algumas coisas aqui, assim, pensamentos que respondem talvez a sua pergunta e outros soltos, mas que eu não quero perder a oportunidade de falar. Assim, quando a gente estava planejando o seminário, eu digo a gente, o Instituto Ibirapitanga, e eu, com a contribuição que eu dei, a gente discutia muito que o esquecimento é político, ele não é um acidente, ele é uma produção, né? Então, essa era uma questão, uma compreensão da memória e do reconhecimento da importância de algumas delas, neste caso, da produção de uma memória negra como algo importante, né, a ser reconhecida, não só para a população negra, porque é a produção de memória brasileira é o que constrói a nação brasileira, não é? E, nesse sentido, o campo das subjetividades negras, tanto reconhecê-las quanto compreendê-las como essa subjetividade negra, como produção do que é o viver, disso que se chama de cultura brasileira, né? De nação brasileira, era algo importante. Por isso que no seminário, está aqui no livro também, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, por compreender que reparação também passava pelo reconhecimento dessa subjetividade negra enquanto formadora do Brasil. Se a gente come, anda, gosta, tem um gosto estético de alguma maneira, vive de uma maneira, se relaciona de uma maneira, isso não é só o fazer brasileiro, não é? A população negra, as subjetividades da população negra, a forma de sentir, de imaginar, era parte disso. A gente conversa muito sobre isso, né, Alex? Alex de Jesus, que está ali na frente, que participou do seminário também. Nesse sentido, por isso que era importante artistas, intelectuais, escritoras e escritores, ativistas, militantes estarem dialogando nesse sentido. Tinha essa preocupação com o direito à subjetividade. E, para responder essa pergunta sua, amanhã eu vou lembrar, eu acho que você perguntou meio que em forma de lista, eu me lembrei isso. Tem uma coisa que eu penso muito, eu converso muito isso com o Fernando, que está aqui na frente. E a oportunidade chegou. Eu disse, um dia eu vou estar num lugar e eu vou dizer que eu não descendo de rei e rainha. Chegou o momento. E eu faço questão de dizer isso, não vai ter registro. De que... Não... Eu entendo a importância de dizer nós descendemos de reis e rainhas. Eu compreendo. É importante, eu compreendo. Mas é minimamente impossível, em quase 400 anos de tráfico transatlântico, se transportar só para o Brasil 5 milhões de reis e rainhas. O continente africano estaria... Então, para que essa população, e a gente está falando de subjetividades e de contribuição intelectual, política, cultural, econômica, para que a humanidade dessas pessoas seja reconhecida, elas não precisam descender de reis e rainhas. Não é? Até mesmo porque a maioria da experiência negra produzida no Brasil é de natureza popular, é das classes populares, é do povão. Não é? Tudo que a gente tem de melhor registrado no Brasil que a população negra produziu, e isso é maravilhoso que a gente consiga ter Ana Maria Gonçalves, ter Conceição Evaristo, ter Eliana Alves Cruz, a editora Fósforo publicar esse livro, é maravilhoso, mas há muito a ser registrado e escrito pelas pessoas ou sobre elas que estão nas classes populares e que não descendem de reis e rainhas e que não lembram, não sabem quem é a avó, quem é o avô, de onde o da Cruz vem.
E essas pessoas têm experiências interessantíssimas e fizeram, se é que a gente pode dizer assim, a realeza delas nessa experiência popular. Então, depois de dizer isso, que eu morria de vontade de dizer, basicamente, as histórias que eu tenho vontade de ler, de ver registradas nas prateleiras das casas, das bibliotecas comunitárias, são essas dessas pessoas comuns e que fizeram e fazem coisas grandiosas, né, na experiência negra brasileira popular, né? Nas religiões de matriz africana, a gente vê pessoas assim, trabalhadores, trabalhadoras domésticas que entram ali assim, numa realeza, numa religiosidade que foi produzida da escravidão. As pessoas não vieram para cá com a coroa na cabeça, foram construindo uma memória de realeza com as correntes no pé. Então, essas são as histórias que eu tenho muita fé que a gente vai ter muito ainda publicada, conhecida, escrita, dita, ensinada na escola, na rua. Então, essas são as histórias de quem não descende de rei e rainha, que eu tenho vontade de ver, que eu sei que a gente vai ver um dia. Já estamos vendo, de alguma maneira. Muito bom. Antes de passar a palavra para a Bianca, até anotei aqui, Memórias de Realeza com as correntes no pé. E ontem, eu vou confessar, a gente estava num candomblé de Xangô, e teve um momento que a gente viu Xangô em terra, rodeado por Inhansã, Oxum e Obá. A gente falou, é uma realeza. É isso produzido por... E ali pessoas que não têm diploma, que estão ali se reinventando no cotidiano e, naquele momento, se tornam reis e rainhas e com os pés descalços. Com os pés descalços. Mesmo com a roupa mais luxuosa, estão ali com os pés descalços. Então, acho que tem... Como eu coloquei vocês na roda com essa pergunta difícil, eu posso dizer um desejo meu, por exemplo. Mais livros que tragam esse pensamento, essa vivência de terreiro, contada por pessoas de terreiro. Essas memórias, esses tantos mais velhos que ainda estão aí, né, e que tem muita história para contar. Então, esse é um desejo meu, por exemplo, de ver mais histórias das pessoas de terreiro, de ver esse pensamento de terreiro produzido por essas pessoas também, ganhando a possibilidade de registro num livro. Eu acho que isso é fundamental. Bianca, por favor. Eu tenho cada vez mais a sensação de que a minha principal contribuição com a literatura não é escrevendo, é estimulando as pessoas a escrever. Muito na linha do que trouxe a Luciana. Assim, tem muita coisa que eu jamais vou ser capaz de imaginar, tem muita coisa que eu não tenho a menor condição de criar, mas tem muita gente fantástica escrevendo muita coisa, ou que está escondido, ou que eu não tenho segurança para escrever e publicar. Então, eu acho que essa é a melhor contribuição que eu posso dar, estimular as pessoas a escrever. E aí eu tenho vontade de ler muitas coisas. Essas histórias do cotidiano, as histórias do terreiro, mas eu também tenho vontade de ler histórias fantásticas assim, do nosso cotidiano. Então, a gente tem alguma literatura que conta para a gente de Palmares. Mas a Serra da Barriga ela é muito grande e ela é maior do que a gente vê ali no Parque Palmares de Alagoas, né? E aí eu tenho uma fixação de ficar olhando o mapa ali do Nordeste e onde está a Serra da Barriga, e todo mundo que eu conheço, eu acho que aqui de São Paulo, pessoas negras, muita gente vem de lugares que são ali do pé da Serra da Barriga. E aí, mesmo que a gente não descenda todo mundo de reis e rainhas, eu conheço muita gente que descende de Palmares, eu tenho certeza disso. Mas só vai dar para produzir isso na ficção. Então, a Maria lê as ficções dos descendentes dos palmarinos tocando terror em todos os lugares, entendeu? Então, essa gente toda tocando terror como descendente de Palmares, eu quero muito ler essa história, porque Palmares não foi destruído, né? A gente está aqui. Mas ler isso na literatura é uma coisa que eu tenho muita vontade. E aí eu estou aqui, né, com a minha editora Juliana Rodrigues, a minha editora Rita Matar, que estão publicando um romance. E aí eu falo para vocês que a minha principal contribuição não é o que eu escrevo, né? Mas isso não significa que eu não acho que tem alguma relevância no que eu escrevo. E eu publiquei
eu terminei, na verdade, agora o trabalho é da editora, esse romance chamado Apolinária, que é o nome da minha avó, que foi empregada doméstica e que nasceu na região do Rio São Francisco, na Bahia, que não é na Serra da Barriga, mas eu sempre dou uma forçadinha e acho que assim dá para chegar pelo Rio. E quando essa escrita, eu tenho duas vozes em primeira pessoa, de uma Bianca, que não sou eu, e de uma Apolinária, que não é a minha avó. Mas que são duas mulheres falando de si e da sua família, mas mulheres de tempos diferentes, de realidade diferente, de cor de pele diferente. E histórias do cotidiano, que não tem mesmo realeza, né? E tem um emprego doméstico. A minha avó tinha um orgulho enorme de dizer que, quando ela veio para São Paulo, em 1951, ela limpava as janelas do Martinelli. A personagem Apolinária não chegou aqui no mesmo ano, mas ela também limpa as janelas do Martinelli em algum momento, e ela acha isso o máximo. E qualquer crítica às relações sociais no Brasil, a minha avó não tinha a menor paciência. Porque, afinal, olha tudo que ela tinha conseguido e conquistado como empregada doméstica, é isso mesmo, né? Então, é uma voz que destoa da nossa, mas é uma voz que a gente precisa conhecer, porque ela não é uma voz subalterna, mas ela também não é uma voz ativista. Então, a gente tem muito mais vozes negras no Brasil que a nossa literatura pode trazer e que eu tenho bastante vontade de ler. Agora, essa coisa, né, da memória da literatura, o que é ficção e o que não é. A minha mãe, ela não gosta da maior parte das coisas que eu escrevo. E eu escrevo não ficção. E minha mãe sempre me corrige e fala que não foi isso que aconteceu, que eu conto errado. E tudo bem, e aí a gente está há anos conversando que, mãe, tudo bem, a sua versão é outra, né? Assim, você viu de outro jeito, eu vi assim. Tá bem melhor agora, a gente está muito mais pactuadas para compreender que são versões. Mas eu dei o manuscrito de um romance para minha mãe ler, que tem o nome da mãe dela. E eu estava preparada, assim, para as conversas mais duras. Quando a minha mãe terminou de ler, ela falou: filha, que memória ótima! Como você lembra disso tudo? Eu não acredito que a sua avó te contou essas coisas. Meu Deus, como é possível? Mãe, eu inventei. Nada disso aconteceu. É ficção. Ela não. Pela primeira vez, você escreveu realmente o que aconteceu. Meu, isso é muito bom. Essa fala da Bianca me faz pensar que a leitora de que tenho mais medo quando saem meus livros é a minha mãe. Então, evito compartilhar. E tem gente que é elogiada pela mãe, né? Eu acho maravilhoso. Deve ser incrível ter uma mãe que te elogia. Admiro a coragem. Eu ainda estou trabalhando em terapia, dividir qualquer coisa que eu escreva com a minha mãe, porque ela diz que eu sou quem gosta de passado é museu. E eu gosto de perguntar sobre... Pai, você pergunta demais sobre o passado. O passado passou. Eu falei, não, mãe. Então, é muito interessante. Considerando a importância da escrita e dos livros, principalmente dos livros de autores brasileiros, e a importância da memória do tempo da escravidão e das políticas de reparação. E aqui eu acho que uma pergunta que também cabe para as editoras, editores, né? Não deveríamos pensar em estratégias comerciais de preço dos livros nas plataformas como Amazon e outros, né? Uma política de divulgação acessível do conhecimento? Aqui acho que vocês ficam à vontade para comentar do que vocês veem como possível, né? No sentido de tornar mais acessível o acesso a essa bibliografia. Acho que então a Bianca pode responder essa. Aí, Lu, tem duas perguntas que têm mais a ver com o seminário, acho que você pode contar um pouco mais. Então, vou ler só uma, porque essa aqui já vai contemplar a outra, que é... Luciana, gostaria de te ouvir mais sobre o fio narrativo do livro /seminário, que começa com Raízes da Memória Negra e termina com Futuros Negros Possíveis. O que vocês pretendiam? E o que aconteceu que não estava posto? E aí tem uma pergunta que não sei que foge, né? Porque está sempre acaba tendo relação. E aí, só que eu acho que é uma caixa de Pandora, que é esse tema do momento, que é a questão do pardo, né? Que é assim, como é vista a situação das pessoas, falou parda, isso invoca a discussão, mas eu acho que, enfim, se dentro conseguir fazer algum comentário, mas acho que isso é uma outra mesa, uma outra discussão, né? Mas eu acho que é importante registrar que foi feita essa pergunta, né? Como é vista a situação das pessoas declaradas pardas que têm certa timidez de se posicionar, talvez por medo de se apropriar de um lugar de fala que considera
que pode ser considerado indevido, né? Enfim, tentem aí o melhor possível. Porque eu quero fazer minha última pergunta, hein? Mas é isso, gente. Fiquem à vontade para responder o que cabe. Você quer começar, Bianca? Posso tentar ser rápida? Eu não sou a melhor pessoa para falar de preço de livro, porque tem tantas variáveis, né? A gente precisa de livros mais baratos e mais acessíveis e que cheguem a mais lugares, mas o papel é muito caro, a logística de distribuição é cara, profissionais do livro precisam ser bem remunerados. Então, é uma conta muito difícil de fechar. Eu tenho a alegria de estar lançando aqui na feira um livro infantil chamado Quem Limpa, que custa R$ 12,90. Num selo bem específico da Companhia das Letrinhas, que chama Canoa. E chama Canoa porque a encadernação ela não é costurada desse jeito, né? Que tem essa lombada, ela é canoa porque é um papel dobrado, grampeado. Isso é muito mais barato. Ele é um livro com uma boa qualidade de impressão, mas muito diferente dos livros infantis caros que a gente costuma comprar. Então, o acabamento é muito mais simples. Tem uma capa que brilha, mas dentro o papel é barato, né? É uma impressão mais barata. Mas o livro custa R$ 12,90, faz, né, esse livro chegar a muito mais lugares. Mas precisa ser uma editora gigante, que consegue imprimir vários títulos de uma mesma coleção num acordo enorme com gráfica para conseguir chegar a esse preço. Agora, como as pequenas editoras, as editoras menores conseguem fazer isso, né? Como a Fósforo consegue distribuir e publicar livros tão importantes mais baratos? Não dá para ser na conta da Fósforo, né? Como é que a gente consegue um sistema econômico que torne isso melhor? O Fari Silva está aqui. Gente, eu acho que todos os meus editores estão nessa sala. Estou muito feliz, Rodrigo. Muito obrigada. Eu só te vi agora também. Que publicou Quando Me Descobri Negra pela primeira vez. Só falta a Renata Nakano, que te levou o livro. Mas eu publiquei o outro infantil, Diálogos Feministas, com o Rodrigo. Ele é um livro mais caro, ele não custa R$ 12,90. Porque é isso, porque o papel é caro, porque imprimir é caro, distribuir é caro. E a gente já teve política de incentivo ao livro leitura mais bem estruturada no Brasil. As compras públicas elas estão meio caóticas, pelo que eu estou entendendo, né? Tanto o Programa Nacional do Livro da Leitura, né, do governo federal, quanto os programas municipais. Esse livro infantil, eu recebi a bela notícia de que ele tinha sido comprado pela Prefeitura de São Paulo, que legal, vai ser distribuído nas escolas. Sei lá quanto faz, desde que foi lançado, isso nunca aconteceu. Então, você tem ali um processo de aprovação, né, até de divulgação do resultado dos livros que vão ser comprados e distribuídos, mas de uma política pública que não se efetiva. Então, em qualquer lugar do mundo, você precisa de política pública para que o livro seja barato e circule. Isso não vai acontecer no mercado, nas regras do mercado. Então, a gente precisa de política pública, né? Agora, a questão do pardo, e desculpa quem fez a pergunta, porque a nossa reação foi horrível, porque sempre é horrível. Por quê? Porque é difícil falar da questão do pardo. Então, a gente não pode falar daquilo que está mais bem elaborado, né? É um pouco essa reação que dá no corpo. Não porque não seja uma pergunta relevante, não porque não seja um tema importante, mas porque a gente precisa de elaboração. Porque a elaboração do movimento negro da década de 1970 é que pretos e pardos têm a mesma condição de vida no Brasil, e todos os dados vão dizer isso, varia um pouquinho, mas é muito diferente dos brancos, por isso faz sentido agrupar pretos e pardos como negros. E aí a gente consegue fazer disputa política, ter política pública para a conquista de direitos. É sobre isso. Ai, mas é político? Sim, é político. Mesmo porque raça é político. Não existe diferença de seres humanos na biologia por raça. Raça existe porque existe racismo. Então, é na política que a gente enfrenta o racismo. Por isso, a gente soma pretos e pardos na política como negros, para fazer a disputa de enfrentamento ao racismo. Não tem nada de errado nisso. Mas entendo que tem complexidades, principalmente subjetivas, que não podem ser ignoradas e que tem uma demanda de quem lida com o termo parditude, quer falar de pessoas pardas, que quer essa demanda subjetiva atendida. Entendo, reconheço, não sou eu a pessoa que vai fazer esse debate, porque as minhas questões subjetivas elas estão muito ligadas às questões coletivas, né?
Na história de vida da minha família e na minha história de vida, tem ali o emprego doméstico das mulheres negras, tem falta de moradia e acesso à educação. Eu tive um pai vítima de violência na minha infância. E ele era um homem pardo, que foi assassinado ou se matou, eu nunca vou saber, mas que morreu numa morte violenta quando eu tinha 11 anos de idade. Eu não tenho a menor condição de fazer essa elaboração desconsiderando a luta coletiva do movimento negro. Tá, respondendo rápido, sobre o seminário, eu não vou responder, pedir desculpa porque eu não vou responder essa pergunta com a complexidade que foi pensar o seminário, né? Mas eu me lembro que, eu acho que até eu já falei isso de alguma maneira, a gente tinha muito como norte a Conferência de Durban, o seminário como um momento de avaliação da conferência, a possibilidade de conversar com pessoas do movimento negro, Valdeci, Vilma Reis, Edson Cardoso, que estavam naquele momento, em 2001, participando ativamente da delegação do movimento negro brasileiro. Então, a gente queria ter a oportunidade de colocar essas pessoas juntas para fazerem a avaliação, mas, ao mesmo tempo, trazer essas demandas novas. Por exemplo, galo de luta, né? A questão dos entregadores e tal. Então, essa foi uma preocupação, tanto fazer um balanço, né? E também aniversário da 20 anos da Lei 10.639, de ensino de História da África e afro-brasileira nas escolas. Depois da Lei 11.645, que inclui a história indígena também, da Lei de Cotas. Então, queríamos fazer essa avaliação, o que aconteceu, o que é que faltava, quais eram as novas pautas. Então, tanto tinha uma preocupação em fazer um balanço, quanto uma preocupação dinâmica de trazer novas pautas para os movimentos sociais. Claro que em 2001 nós já tínhamos uma questão séria com a violência policial, mas hoje a gente vive, por exemplo, um extermínio da juventude negra, não é? Tanto do lado da esquerda quanto da direita. Eu falo isso tranquilamente porque eu moro em Salvador, no estado da Bahia. A gente tem um governo de esquerda há mais de 20 anos. Então, para um lado e para o outro, a gente não encontrou solução e não encontra no horizonte solução para a questão do genocídio da juventude negra. Então, essa basicamente era a maior preocupação do seminário. Sobre a questão do pardo e tal, Bianca tem toda a razão, eu revirei os olhos, foi uma coisa horrível. Às vezes eu não falo, mas eu penso, é uma coisa horrorosa. Aí a cara... Então, não é porque é uma pergunta, né, nada a ver, não é isso. É porque, como Bianca falou, o movimento negro brasileiro resolveu isso na década de 70. Recomendo, tem lá o artigo de Sueli Carneiro, Negros de Pele Clara. Né? As famílias negras, a gente não é tudo igualzinho, tem diversas cores. É importante dizer. E a gente conhece muito bem essas dinâmicas de... Você tem uma irmã bem mais escura que você e uma outra irmã mais clara e um irmão, aí entra o gênero, não é? E a gente vê como mesmo todo mundo dentro da mesma família, ao mesmo tempo que está todo mundo na mesma situação, vai todo mundo para a mesma escola, todo mundo é vizinho, mas, ao mesmo tempo, como o racismo ele vai ali criando clivagens em cada um, não é? Mas tudo que todo mundo está vivendo é racismo. Né? Então eu poderia trazer algumas experiências assim. Na minha própria vida pessoal, a gente não anda com diploma na testa o tempo inteiro. A experiência de loja, ser seguido, enfim, aeroporto, e tudo isso faz parte da experiência negra, mas o que eu acho muito... Nos atentemos para o perigo dessa confusão. Eu acho que algo que eu gostaria de dizer é isso. Sabemos, a gente vive num país de diversas características, nem todo branco é nórdico, é caucasiano, sabemos disso bem. É possível uma pessoa ser socialmente branca e ter um pai negro ou uma mãe. Isso aí, desde que o Brasil é Brasil, isso acontece.
Mas muito cuidado com a confusão, muito cuidado. Em época que se frauda a cota, em época que as políticas de ação afirmativa estão caindo nos Estados Unidos, não é? Esse debate que atribui às pautas do movimento negro um nome chamado identitarismo é quase um xingamento para esvaziar a importância do debate do movimento negro brasileiro. Então, acho que Bianca já fez a melhor fala sobre isso, mas a gente olhar com muito cuidado sobre, justo agora, está tudo tão nebuloso, assim, sabe, impreciso, não é? É isso. Que eu queria voltar à Conceição Evaristo, porque a Conceição Evaristo, em várias entrevistas, ela diz que a escrita para ela é uma espécie de vingança, né? Que ela se sente vingando a mãe, vingando a avó, vingando as tias, né? Revertendo por meio da obra situações de submissão e violência. E a Conceição fala isso sem titubear, sem nenhuma autocensura, sem nenhuma questão, que ela tem esse desejo de vingança, que não está descomprometido de uma luta por justiça, né? E eu lembro que a minha mãe, recentemente, ela leu o Curtiço e ela ficou revoltada com o final de Bertolezzi. E ela me mandou um áudio e falou assim: não tem uma obra que o patrão tomou uma surra? Que a patroa toma uma surra, apanha, não é possível. Aí eu fiquei tentando pensar. Falei, que obra que tem, né, que acontece isso? Então, eu acho que a gente ficou aqui falando muito dessa dimensão da reparação, a partir em termos éticos, políticos, sociais. Mas acho que dentro dessa discussão tem muito espaço para a gente pensar, e aí em outras mesas, em outros eventos, e também nas conversas de corredor, nesses afetos, entre aspas, negativos que também estruturam a luta, né? O desejo de vingança, o ressentimento, a raiva, como eles também são motor para essa luta, para essa busca por reparação. E eu mesma, às vezes, eu tenho esse desejo, eu me sinto vingando. Em algumas situações, eu me sinto vingando. Aquela coisa assim de dar um gostinho, um sabor, né? Mesmo sabendo que, estruturalmente, as coisas se mantêm. Então, acho que tem esse horizonte também, essa parte da conversa que não deu para a gente entrar, mas pensar também que, dentro da reparação, tem muita... E as pessoas que estão empenhadas nessa luta, né? Tem essa dimensão também desses afetos que nos movem. Não é apenas uma coisa politicamente, entre aspas, não usar politicamente correto, porque esse termo tem sido a nosso desfavor, mas essa coisa, tanto às vezes, moralista, né? Tem o desejo de vingança. O rap traz muito isso, né? Quem escuta Racionais. Enfim, então agradecer a presença de todos aqui, de todas as pessoas aqui, agradecer a Luciana, a Bianca, e deixar uma dica, né, com relação à pergunta sobre livros. Eu recentemente fui na biblioteca do Sesc 14 Bis, que fica ali na 9 de julho, e ali está com vários livros para empréstimo desses autores negros, dessas obras mais contemporâneas. Então, assim, o Sesc, acho que tem várias bibliotecas que já tem esses livros para empréstimo. Sei que a gente quer ter o livro para riscar, mas acho que é pensar também nas bibliotecas, em vários espaços que a gente pode acessar para conseguir ler essas obras e tal. E dizer que a reparação é um trabalho infinito, não tem fim, né? Então, o que a gente fez hoje aqui é só parte de uma luta que segue, que demanda que a gente repare as coisas, né? E escute. Obrigada, gente. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa von Handel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rico Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vladimir Mucuri Cardoso. É isso aí, chegamos ao final deste episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.